E a Janaína Pascoal volta a atacar. Ela e o presidente do MP Pro Sociedade, Movimento Popular, Renato Varalda, protocolaram um pedido de impeachment no Senado Federal contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Por quê? Por causa da decisão dele, monocrática, que, segundo os impetrantes, contrariou a Constituição Federal e diversas leis, e é o que foi estabelecido pelo plenário do Supremo. A decisão de Toffoli afetou diretamente a investigação sobre o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, que apura se ele praticou movimentação ilegal de dinheiro. É interessante, né? Janaína Pascoal é do partido do presidente. Mas não deve dar em nada agora, isso aí, porque não tem apoio político. Mas com essa atitude ela está rompendo, né? Mas por que não sai do partido, então, se ela discorda com o que está acontecendo, né? Ou está lutando? Eu acho que é um passo adiante, né, que ela vai dar. Poderia ter dado esse passo primeiro antes de pedir o impeachment. Me parece mais fácil sair do partido por iniciativa própria do que tentar retirar o presidente do Supremo Tribunal Federal do cargo. Como lembrou Pedro, não vai dar em nada. E acho ruim para o país ficar com esse tipo de discussão, porque, embora a decisão seja discutível, tem gente que acha que vai prejudicar o país, há instâncias internacionais que nos criticaram, outros entendem que era necessário um freio mesmo nessas investigações. Nós criticamos aqui o fato de o ministro ter tomado a decisão sozinho, uma decisão solitária, e não ter esperado a volta do Supremo Tribunal Federal para respeitar o colegiado, como ele mesmo tinha dito que iria fazer. Eu acho que esse é o principal fator nessa história toda, é a decisão solitária em detrimento do colegiado, mais uma vez. Agora, ficar permanentemente com essa história, pedir impeachment de ministro do Supremo, sem acusação formal nenhuma, porque o que ela está dizendo é que ela é contrária a uma decisão do ministro Dias Toffoli. Bom, e aí? Porque você é Pega a senha. Porque você é contra alguma decisão, alguma coisa que alguém falou, você pede o impeachment do ministro do Supremo Tribunal, a não ser que ela tenha alguma informação que não esteja à disposição da sociedade como um todo. Então, se ela está tão incomodada com a investigação contra o Flávio Bolsonaro, tem de pedir para sair e não ficar o tempo todo nesse processo de tentar desestabilizar as coisas. Não fez o que eu quero, impeachment para você. Não fez o que eu quero, impeachment para você. Aí não há país que aguente. Aliás, tem uma entrevista boa hoje no Estadão aí do presidente do COAF, né, falando sobre os efeitos dessa decisão, né, o campo jurídico e das investigações. Mas só sobre o que o Rafael falou, eu acho que a gente vai se acostumar, Rafael, agora a ver esse tipo de comportamento de quem é filiado a partido político, sabe? São lideranças que são maiores do que os partidos aqui. É a questão que a gente lembrou outro dia de alguns outros deputados que votaram contra a reforma da Previdência, né? Eles têm uma quantidade de votos, eles têm uma expressão hoje nas redes sociais, nos seus seguidores, que eles se tornaram maior do que os partidos. A Janaína Pascoal é muito maior do que o PSL, né? Então, como é que ela vai... Para quem é pior? Para ela sair, o PSL vai expulsá-la? O que o PSL vai perder com uma deputada que teve 2 milhões de votos na última eleição? A mais votada da história toda. Então, nós vamos começar a ter de se acostumar com essa situação. Eu acho que nesse caso aí, e nos outros aqui, em que os deputados e os políticos são maiores do que os partidos, vai ser cada vez mais comum a gente ver esse tipo de discordância do político em relação às diretrizes da sigla. Isso faz parte um pouco desse movimento de renovação do Congresso, que aconteceu em medidas proporcionais nas assembleias legislativas também, e no que isso vai dar a gente não sabe, quer dizer, que configuração política que isso vai dar. Se isso, por exemplo, fosse uma boa entrada para uma discussão mais efetiva da reforma política, por exemplo... mas viu, Thaís? Mas precisa acontecer. Então, a reforma política está acontecendo, isso que eu estou falando, a reforma política está acontecendo ali de fato, mas não de direito, né? Ela precisa acontecer de verdade, ela precisa ir preto no branco. Esse movimento pode antecipar diversas mudanças que a gente precisa fazer no sistema político brasileiro, né? E não com os coronéis do passado, com os caciques do passado, mas com essa gente que está acabando de chegar e que tem projetos. Uns são mais sensatos, outros menos, mas de qualquer forma tem uma turma nova pensando a política de jeito diferente e atuando de jeito diferente, mesmo que seja para fazer espuma,
como a Janaína Pascoal está fazendo. A candidatura avulsa é uma solução, né? Eu não tenho opinião totalmente formada sobre isso, leio muito sobre o que os cientistas políticos aí, os especialistas falam, né? Mas se a gente pegar a última eleição aqui por São Paulo, a Janaína Pascoal seria facilmente eleita se não tivesse uma sigla. A Tabata Amaral também seria eleita se não tivesse uma sigla, né? O Eduardo Bolsonaro não, porque aí é uma questão mais ligada ao nome do pai, né? Por isso que ele tem essa votação expressiva. Mas se você pegar esses 3 que foram os mais votados aqui em São Paulo para a Assembleia e para a Câmara. Né? Também não é, eu acho que não é também razão desse motivo de renovação. Se a gente pegar toda a eleição, é claro que essa eleição aqui teve muita gente ligada ao presidente Bolsonaro. Com pouco recurso, né, Rafael? A Janaína Pascoal não gastou nada. Sim, o Celso Russomano era eleito aqui, mas gastava um caminhão de dinheiro. O Zé Paulo, me fugiu o nome agora, Zé Paulo, daquela vereadora que foi eleita junto do Enéas aqui em São Paulo. Avanir Nemitz. Sim. Sem dinheiro, explodiu de voto, foi a vereadora mais eleita em São Paulo. Meu nome é Avanir. Hã? Meu nome é Avanir. Meu nome é Avanir, exatamente. Então, assim, também atribuir o próprio Enéas, né? Esse movimento de renovação, eu acho que tem um certo, não sei, pra mim um certo romantismo nisso. Toda eleição tem alguém que explode, né? É claro que a Janaína foi uma explosão atômica, né? 2 milhões de votos, um negócio inacreditável. Como a Joyce também para federal, 1 milhão, né? Como a Joyce também. Agora, eu acho que em toda eleição, se houvesse a possibilidade de candidatura avulsa, 2 ou 3 iriam para as cabeças. Mas você não acha que tá cada vez... O Eduardo Suplicy, por exemplo, se saísse do PT, ele seria eleito vereador sem partido. Então, mas você não acha que a dependência está menor dos partidos? Sei, eu não consigo avaliar. Não consigo tomar essa... Eu acho que assim, figuras muito simbólicas. Janaína Pascoal, que, né, durante o impeachment da Dilma foi aquele furacão, ela simbolizou aquele movimento. Ela seria eleita pelo PT, pelo PR, pelo PSDB, pelo PSL, sozinha. Mas e quem veio junto? E o Gil Diniz, por exemplo? Já não, né? Entendeu? Então assim, é 1 de 17, que a bancada do PSL acho que tem 17 aqui na Assembleia, né? É 1 de 17. Entre os tucanos, não consigo imaginar, né? Entre os deputados, tô falando dos deputados estaduais aqui em São Paulo, dos petistas. Não consigo imaginar. Então acho que essa coisa da candidatura solitária, ela é boa para eu sou a favor. Acho que... Mas o Rafael, com 30 partidos, você ainda quer candidaturas avulsas? Não, tá então, louco. o ideal... Ô, louco, meu. Então, mas se Mas fosse possível partidos, candidatura avulsa, né? Quem sabe o número de partidos cairia, né? Porque hoje a gente sabe que a quantidade de partidos só é desse tamanho porque é como ter acesso ao dinheiro do fundo partidário, né? Então, nisso é que precisavam mexer, mas não vão mexer, né? Porque são eles que fazem a lei, né?